Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre agitação e mistura. Eu vou falar para vocês uma pequena teoria, depois eu vou explicar os cálculos que vocês vão fazer para a gente poder trabalhar sobre esse tema. Existe uma diferença entre a agitação e a mistura, apesar da gente trabalhar normalmente com o mesmo equipamento. A gente diz que a gente está trabalhando com agitação quando a gente está trabalhando no mesmo líquido, numa mesma fase, e o nosso objetivo é fazer um aumento na transferência de calor, um aumento na transferência de massa, para proporcionar melhor resultado final, seja ele com ou sem reação. Quando a gente está falando de mistura, a gente está falando de um projeto que vai envolver mais de uma fase e a gente quer proporcionar uma homogeneidade nisso. Então, pode ser líquido-líquido, líquido-sólido, líquido-gás, e a gente vai proporcionar essa mistura. Quando a gente fala de um misturador ou um agitador, a gente tem alguns acessórios que proporcionam o equipamento funcionar. Então, a gente tem um tanque, que é o reservatório onde a gente tem o fluido, e a gente vai fazer esse processo de agitação ou mistura, os impelidores, que seriam as pazinhas, as camisas ou serpentinas, que seriam essa parte de fora aqui para proporcionar uma estabilidade térmica, aquecendo, retirando o calor ou mantendo ele constante, o eixo, que é essa parte aqui, e que vem junto com o motor, né, que está ligado aos impelidores, e a chicana, que fica aqui na parte de dentro do nosso tanque. Aqui está o projeto maior, para vocês entenderem direitinho onde fica. Então, aqui a gente tem o eixo que está ligado ao motor e aos impelidores, que esses impelidores podem variar. Aqui nós temos as chicanas, que tem a função de diminuir o vórtice aqui dentro. Aqui tem a camisa, que proporciona a constância da temperatura e a alimentação do material que a gente vai colocar. Quando a gente tem, dependendo do tipo de impelidor que a gente tem, a gente proporciona correntes diferentes no nosso equipamento. Então, se a gente tem, por exemplo, as retas, a gente pode proporcionar um vórtice. Esse vórtice não é legal. Por quê? Porque, primeiro, pode ocorrer o transbordamento. Segundo, que ele não vai proporcionar a agitação correta. A gente vai ver nas correntes daqui a pouquinho. E, segundo, que a potência transferida para o nosso motor não está sendo utilizada para mexer o líquido. Por quê? Porque vai formar ar aqui dentro. Então, o vórtice não é interessante. O que a gente precisa são correntes que vão proporcionar a mistura. Quando a gente tem a movimentação dentro do tanque, nós temos 3 tipos de corrente. Nós temos as correntes tangenciais, que são essas redondas que são proporcionais, são responsáveis pela formação de vórtice, que não é legal para a gente. Nós temos as correntes radiais, que vão proporcionar o nosso fluido do centro para as laterais, e nós temos a axial, que vai proporcionar ele ir para cima e para baixo. Então, a mistura dessas correntes vão proporcionar uma agitação perfeita e é o nosso ideal. Então, a gente precisa ter a tangencial, mas reduzir a formação de vórtice ao menor índice possível para que a gente tenha a melhor corrente formada. Então, aqui a gente teria o melhor sistema de mistura, proporcionando com as correntes axial e radial. Falando um pouquinho sobre os impelidores. Dependendo do tipo de mistura ou agitação que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com tipos de impelidores diferentes. Então, nós temos as famílias das turbinas, que possuem pás retas, né? Elas podem ser ou não inclinadas, a inclinação dela diminui o vórtice. Nós temos as hélices, cujo fluxo predominante é o axial, e ele vai promover bombeamento, né, do fluido por um tanque, e nós temos as pás, que são simples, de baixo custo, e elas são indicadas para alta viscosidade. Então, aqui alguns exemplos para vocês. Quando nós temos alta viscosidade, normalmente a gente usa esse tipo de impelidor, e esse aqui, ele normalmente é ajustado ao tamanho do tanque para que raspe todo o tanque, né, em volta. Para cada um deles, então, a gente vai ter uma faixa de viscosidade para trabalhar, aqui está para vocês. E existem alguns cálculos que a gente pode fazer. O primeiro é a potência de agitação requerida no nosso sistema, que significa a potência que vai ser transferida para o nosso sistema. Então, a gente tem uma potência máxima do nosso motor e a gente vai analisar a potência que a gente precisa para fazer aquela rotação. Então, a gente usa essa fórmula, onde a gente tem o número de potência, a densidade do material, o número de rotações, nesse caso a gente tem que trabalhar por rotações por segundo, porque a gente vai estar no SI, e o diâmetro da pá que a gente tem. Assim,
a gente precisa utilizar esse ábaco para calcular o número de potência, que está nessa fórmula daqui. Esse número de potência, ou PO, a gente retira desse gráfico aqui, que a gente chama de ábaco, e ele depende do tipo de pá que a gente trabalha. Então, existem vários ábacos para isso. E esse número de potência ela é calculado em função do número de Reynolds. Então, a gente calcula o Reynolds através da densidade e viscosidade do meio, o número de rotações por segundo, o diâmetro da pá do impelidor. Achando o Reynolds, a gente sobe até a curva que a gente vai trabalhar e acha o número de potência. Achou o número de potência, a gente volta para essa fórmula daqui e acha a potência requerida. Se a gente tiver mais de um impelidor, a gente multiplica a potência requerida pelo número de impelidor total. Quando a gente faz um teste em laboratório para verificar as melhores condições de projeto, a gente pode fazer um aumento de escala depois para projetar um agitador industrial. Para isso, a gente pode utilizar a semelhança geométrica, né? Então, de acordo com a geometria do tanque, que está indicada aqui o que significa cada letra para vocês, a gente mantém a proporção. Subíndice 1 para o laboratório, subíndice 2 a gente tem para a escala industrial, e a gente pode fazer uma semelhança fluidodinâmica, onde se a gente vai trabalhar num regime laminar, a gente usa essa proporção, laboratório industrial, e se for num regime turbulento, essa proporção em laboratório industrial. Lembrando que esse 1 e 2 é apenas o índice. Então, a gente trabalha, por exemplo, vai aumentar ou não a rotação, esse valor de N vai ser mantido ou não, e o aumento do diâmetro laboratório para o industrial, que a gente vai fazer esse tipo de razão. Então, associando as duas semelhanças, a gente consegue calcular a potência requerida para uso industrial. Eu vou gravar um próximo vídeo com um exemplo de exercício sobre isso e sobre a atividade que vocês vão fazer.